você me dá o aviso. Já? Ok. Faremos aqui então a apresentação da Gol, Linhas Aéreas Inteligentes. Nós vamos tocar a apresentação dessa forma. Primeiro uma introdução, depois a empresa Gol, depois as análises das demonstrações financeiras e análise e criação de valor da empresa. Finalmente, as conclusões. O objetivo do trabalho é avaliar a empresa Gol através de seus indicadores de liquidez, rentabilidade, endividamento dos últimos 3 anos. Ou seja, analisar as demonstrações financeiras passadas. Mas, além disso, nós vamos realizar uma avaliação da empresa através dos fluxos de caixa descontados, ou seja, qual é o valor da Gol. E também vamos saber se a Gol está criando ou destruindo o valor. Ok? Bom, as marcas da Gol são essas, embora a maior receita dela seja por passagens aéreas. Mas ela também trabalha aí com a Varig, que é sua área internacional, e também com a parte de logística, tem também o seu cartão Gol e Fácil. Muito bem. O relatório de administração da Gol, de uma forma ali, para não dizer a Gol está péssima, eles dizem o seguinte: olha, nós precisamos fortalecer os drivers estratégicos. Também no período as margens operacionais ficaram aquém do planejado. Ficou muito aquém do planejado, sabe? Ficou negativo, né? Os custos operacionais aumentaram por causa do quê? Porque eles erraram na compra do Webjet, tanto que acabaram vendendo agora, ou fechando as operações. Aumentou muito o custo operacional da Gol por causa disso. O combustível está muito caro em relação ao passado, e os nossos custos com o pessoal também aumentaram, os custos da Gol aumentaram demais nesse período. Muito bem, a empresa cresceu no seu ativo, o ativo cresceu. Quando está amarelinho é porque está bom, quando vem uma nuvem preta é porque está ruim, aqui na apresentação, tá? E as contas do ativo circulante também, elas ficaram bem, as aplicações financeiras se elevaram, tá? Agora, no passivo, o que aconteceu? Olha lá a nuvenzinha preta. O patrimônio líquido diminuiu, que é verdinho aqui, diminuiu, e o passivo circulante, que é o azul, aumentou. Ou seja, o perfil da dívida piorou muito. As dívidas de curto prazo da empresa aumentaram muito. Muito bem. Analisando a demonstração de resultados, aí sim nós verificamos que, embora a receita tenha aumentado, a empresa passou a ter prejuízo em 2011. Por quê? Porque os seus custos operacionais aumentaram muito nesse período até 2011. Tá? Analisando a liquidez da empresa, nós verificamos que a empresa tem necessidade de capital de giro negativa. Por um lado pode ser interessante, porque a empresa está conseguindo financiar sua necessidade de capital de giro com passivos operacionais. Mas a empresa apresenta um FLNP, ou seja, financiamento líquido de longo prazo, negativo em 2011. Significa que as dívidas de longo prazo, mais o patrimônio dos acionistas, são maiores que o ativo fixo líquido. São menores, aliás. Sendo menor, está querendo dizer aqui que o ativo fixo líquido está sendo financiado, tá, por passivo circulante. Ou seja, a empresa está financiando aviões, está financiando ativo de longo prazo com dívida de curto prazo. Ela vai ter dificuldade para pagar suas dívidas de curto prazo. A empresa também apresenta um descasamento total dos seus prazos, porque a liquidez vai de 4% a menos 165%, a 40%, sendo que o ideal seria em torno de 100% essa liquidez da empresa. Muito bem. O retorno sobre o capital próprio da empresa, o ROI dessa empresa, passou a ser negativo. É claro, a margem de lucro é negativa, não teve nada a ver com o giro, o problema é a margem de lucro mesmo, que caiu por causa dos custos. Tá? E os seus determinantes de rentabilidade são mostrados aqui. Ou seja, o ROI da empresa depende do seu ROIC. Mas o ROIC depende da sua margem de lucro. Sua margem de lucro é negativa, por quê? Seus custos aumentaram demais. Tá? Por outro lado, o ROI acabou ficando menor, porque o multiplicador financeiro da empresa, maior aliás, os multiplicadores financeiros da empresa agiram, falta 30 segundos, agiram de uma forma desproporcional. Tem que diminuir esse número aqui. Tá? Foi muito ruim o multiplicador muito bom aqui, porque muito bom o multiplicador multiplicou mais do prejuízo da empresa e ela teve uma rentabilidade negativa muito alta. O WACC da empresa é calculado a partir do CAE, que foi de 18,5%, deu 10% do WACC.
O custo do capital próprio foi 18,5%, uma empresa agressiva, tá? E o valor da empresa calculado foi de 5,7 bilhões de reais, baseado nesse WACC. Muito bem, o valor de mercado aqui da empresa, que é 12,44, e o valor da ação 11,84. O valor calculado da ação é menor do que o valor de mercado. Muito bem, a empresa ela agregou valor de mercado, mas destruiu o valor nesses últimos 3 anos com EVA negativo. E as ações da empresa é o seguinte: quem investiu R$1 na Gol há 5 anos, hoje tem apenas 27 centavos. Enquanto se tivesse investido na CEMIG, teria quase R$2 esse R$1. Tá? A Gol não teve um ano fácil, ela teve um baixo desempenho, teve prejuízo, está financiando ativos com curto prazo, e a rentabilidade de capital próprio, ROI, hoje é de menos 34%, tá certo? E o valor da empresa, o EVA é negativo, e finalmente a empresa deverá aplicar bem essas ideias de fortalecer os dados estratégicos para que ela seja melhor no futuro. Devo ter perdido uns 10 pontos na minha apresentação, tá certo? Perdi um pouquinho aí, quanto tempo?